Capítulo 220. Intenção de matar corre contra os céus. Quando Long Shen apareceu, todos viram como sua expressão era sombria. Com sua lâmina de osso apoiada em seu ombro, sua mão direita segurava o cabelo de uma pessoa e ele a arrastava como se fosse um cachorro morto. Atrás de Long Shen estava o gigante Wild, que empunhava uma clava com pontas de 5 metros de comprimento. A pressão que ele exalava era como se ele fosse uma divindade enorme, tornando difícil para eles respirar. O mais chocante de tudo foi que a pessoa que Long Shen estava arrastando estava completamente deformada. Seus membros foram dobrados e quebrados em muitos lugares. Tiexayen, é Tiexayen. Algumas pessoas finalmente soltaram gritos assustados quando reconheceram a pessoa que ele estava arrastando. Era o discípulo central Tiexayen. Vendo Tiexayen assim, as pessoas engasgaram. Um discípulo central, uma existência que a maioria deles só poderia admirar, havia se transformado nesse estado. Ignorando os espectadores, ele caminhou na frente de todos e jogou Tiexayen no chão. Ele disse ao seu povo: "Hoje, tenho algo a pedir aos meus irmãos. Mas este assunto pode afetar sua posição dentro do mosteiro, e você pode até ser expulso", começou Long Shen gravemente. Long Shen, não há necessidade de dizer muito. Já que você nos chamou de irmãos, seus problemas são nossos problemas. Diga-nos o que você precisa. Mesmo se você quiser que cortemos esta estátua, faremos isso por você. Lu Ke o interrompeu. Embora as palavras de Lu Ke fossem um pouco diretas, elas representavam os pensamentos de todos. Em seus corações, Long Shen era um verdadeiro herói, direto, justo e correto. Para ajudar seus irmãos a evitar a humilhação, ele ainda desafiou a autoridade do mosteiro e matou diretamente 5 traidores. Então, depois de ser exilado em uma terra de morte certa, ele de alguma forma saiu vivo. E a primeira coisa que ele fez quando voltou foi liderar todos e devolver a humilhação que sofreram aos seus opressores. Esse tipo de ousadia conquistou completamente seus corações. Long Shen era um ídolo, um objetivo, alguém que eles seguiriam até a morte. Mesmo que fossem expulsos ou mortos, eles ainda seguiriam essa figura heróica. Bom, então não vou discutir. Vamos com tudo. Long Shen bateu com o pé no estômago de Tiexayen e ele foi imediatamente acordado de seu estado inconsciente. Assim que ele acordou, seu corpo começou a tremer e ele soltou um grito de partir o coração como um porco moribundo. Falar. Onde está o Uchi? Perguntou Long Shen friamente. Ele está em Pavilhão Odpiak, estação. Tiexayen gaguejou. Era simplesmente muito doloroso. Aquela pílula medicinal que Long Shen lhe deu fez com que sua dor se multiplicasse dezenas de vezes. Ele foi completamente incapaz de suportar e não ousou mais resistir a Long Shen. Long Shen o chutou no estômago novamente, fazendo-o desmaiar diretamente. Assim que ele desmaiou, o mundo ficou em silêncio novamente. Mas seu grito triste de um porco prestes a ser abatido ainda ecoava nos ouvidos de todos. Venha comigo. Long Shen arrastou Tiexayen para a parte leste do mosteiro. Essa era a localização do pavilhão Odpiak e havia uma estação onde Uchi estava trabalhando.
Os espectadores ficaram chocados no início, mas logo perceberam que Long Shen havia reunido todos não para lutar com Guiyang, mas para atacar os aplicadores da lei. Estavam abalados, mas também entusiasmados. Provavelmente apenas Long Shen ousaria pensar em cometer tal provocação. Desde que conheceram Long Shen, eles nunca o viram agir de acordo com o bom senso. Poucos podiam adivinhar o que Long Shen estava pensando. Vendo Song Mingyuan e os outros seguindo animadamente atrás de Long Shen, Tang Wan e Ezekiel trocaram um olhar, sorrindo amargamente. Os homens sempre gostaram de lutar. Parecia que Long Shen havia despertado seus instintos, e até mesmo os olhos daqueles discípulos externos estavam brilhando intensamente. Tang Wan e Ezekiel realmente ficaram sem palavras diante disso. Olhando para a figura de Long Shen, Tang Wan não sabia o porquê, mas ela sentiu seu sangue correr quente. Esse era o tipo de estímulo que ocorria quando ela era criança e fazia coisas perversas com entusiasmo. Long Shen realmente era um canalha típico, sempre não sendo uma criança obediente. Todas as amarras e regras eram inúteis para ele, existindo apenas no nome. Ele era como um grande pé abrindo suas asas para voar, tentando se livrar das amarras do céu e da terra, quebrando todas as restrições para ser completamente livre. Long Shen liderou sua aliança direto para o Dpiak Pavilion. No caminho, eles encontraram mais algumas pessoas. São Lei Qiansang e Guiyang. Céus, eles estão todos feridos. Quem fez isso? Todos viram os dois se aproximando e soltaram gritos assustados. Os dois estavam pálidos e suas horas eram caóticas. Pelo sangue cobrindo seus corpos, era óbvio que eles haviam acabado de experimentar uma grande batalha. Isso foi especialmente verdadeiro para Guiyang. Ambos os braços estavam dobrados em ângulos estranhos e claramente quebrados. Quanto a Lei Qiansang, seu abdômen estava claramente cedendo. Ambos os ferimentos eram graves. Houve imediatamente alguém que correu para eles. Essa pessoa era um dos principais discípulos da aliança de Guiyang. Irmão Gu, irmão Lei, vocês. Não peça agora. Vamos apenas assistir à emoção. Guiyang cortou e apenas seguiu atrás de Long Shen. Essa pessoa imediatamente seguiu atrás dele. Neste momento, algumas pessoas pensaram em uma certa possibilidade e engasgaram. Dentro de sua nova geração, havia apenas um discípulo que poderia ferir Guiyang assim. Então, lembrando-se de como Long Shen arrastou Tiexayen, o coração de todos ficou frio. Ele ainda era humano. Ele era mais como um monstro. 1 contra 3, ele havia derrotado e causado ferimentos tão graves. Vendo Guiyang seguir Long Shen, a multidão também o seguiu. Eles queriam ver o que Long Shen estava planejando indo ao pavilhão Odpiak. Pelas palavras de Long Shen, parecia que ele iria encontrar problemas com o Uchi. Eles se perguntaram como o Uchi havia ofendido Long Shen para ele reunir todas as 5 de suas facções. Pode ter algo a ver com a montaria de Long Shen, adivinhou uma pessoa. Afinal, assim que Long Shen voltou desta vez, ele iniciou uma investigação em larga escala sobre o paradeiro de Little Snow. Eles não se importaram particularmente em manter esse segredo, então todos ouviram falar dele. Embora eles não soubessem os detalhes exatos, ao ouvir Luke amaldiçoar Tiexayen, a aparição de Long Shen e Tiexayen trazer o Uchi,
todos perceberam que esse assunto devia envolver Tianxian. Como não conheciam os detalhes, ninguém se preocupou em adivinhar. Eles descobririam eventualmente seguindo Longshen. O pavilhão Odpiak estava localizado em um local bastante remoto no lado leste do mosteiro Xuantian. Era a estação dos aplicadores da lei, semelhante a como cada facção tinha suas montanhas. Exceto quando faziam suas patrulhas, os aplicadores da lei normalmente podiam ser encontrados lá cultivando. O mosteiro tinha um total de 7 desses lugares. Cada estação tinha mais de 10 agentes da lei. Eles eram os últimos da geração anterior de discípulos. Ao ficar, eles estavam essencialmente trabalhando e cultivando. Os recursos que o mosteiro deu a eles tiveram que ser obtidos por meio de missões de aplicação da lei. O pavilhão Odpiak ficava no meio de uma montanha. Havia mais de 10 cavernas imortais lá para os irmãos aprendizes mais velhos. Mas todos aqueles aplicadores da lei tiveram que se revezar no patrulhamento. Havia apenas 3 deles descansando aqui no momento. Em frente à estação havia um grande lobo fortemente amarrado por cordas, com o corpo coberto de feridas. Aquele era o pequeno Snow que agora estava entrecruzado com inúmeras cicatrizes. Seu sangue tingiu a terra de vermelho. Little Snow estava com raiva olhando para a pessoa na frente dele. Essa pessoa segurava um longo chicote na mão. Aquele chicote estava forrado com inúmeras farpas de ferro que estavam todas manchadas de vermelho agora. O chicote mais uma vez golpeou o corpo de Little Snow, fazendo-o rugir. Mas sua voz era áspera agora, fraca sem qualquer força. Irmão aprendiz Sênior, por que simplesmente não desistimos disso? Já se passaram 3 dias e você ainda não conseguiu fazê-lo render. Deixe-o morrer e teremos uma boa refeição, sugeriu um dos policiais. Eles desperdiçaram muito esforço para trazer este lobo da neve da chama escarlate de volta com eles. Isso porque eles notaram que não tinha uma marca espiritual. Em outras palavras, se eles pudessem subjugá-lo, eles poderiam colocar sua própria marca espiritual nele e torná-lo uma montaria para um deles. Foda-se, esta besta é exatamente como aquele bastardo Longshen. Ele é como um cocô duro e repugnante. Este Scorpion Rukwip possui toxinas nervosas que causarão uma dor incomparável. Nem mesmo as bestas mágicas de terceiro escalão conseguem resistir. Mas esse bruto na terceira posição inicial ainda se recusa a se submeter a mim mesmo depois de tanto tempo. Isso realmente me enfurece. Uchi com raiva bateu seu chicote em Little Snow novamente. Vou fazer você se submeter. Se você não se submeter, eu vou simplesmente chicoteá-lo até a morte. O corpo do pequeno Snow se abriu em vários lugares com feridas medonhas. O sangue flui lentamente de suas feridas expostas. Irmão aprendiz Sênior, se você continuar assim, você realmente vai matá-lo, alertou outro policial. Mesmo uma besta mágica de terceiro nível morreria depois de ser espancada por 3 dias assim. Este lobo da neve da chama escarlate já estava começando a perder a consciência. Isso significava que sua energia central estava quase esgotada. Uma vez que a energia do núcleo se esgotasse, ela morreria automaticamente. Isso é irritante pra caralho. Como aquele bastardo Longshen conseguiu forçá-lo a se render? Ele nem mesmo usou uma marca espiritual. Mas ainda o segue inabalavelmente.
Eu sou inúmeras vezes mais forte que aquele desgraçado do Long Shen, então por que ele tem uma montaria tão poderosa? O Ti ficou mais inflamado enquanto se enfurecia. O lobo da neve da chama escarlate era um suzerano entre as bestas mágicas de terceiro escalão. Uma vez que avançasse para o pico do terceiro nível, seria uma existência incomparável entre as bestas mágicas do terceiro nível. Os três eram todos especialistas em transformação de tendão, mas desperdiçaram muita energia para capturar Little Snow. Um deles foi até mesmo rebatido por Little Snow em um ataque de desespero final e recebeu graves ferimentos internos. Assim, todos puderam ver o quão aterrorizante era o poder de Little Snow. Mas uma besta mágica tão poderosa decidiu seguir um novato como Long Shen. E aquele novato era o que ele mais odiava, causando-lhe ainda mais fúria e ciúmes suficientes para deixá-lo louco. Já que você se recusa a se submeter, então não me culpe por ser perverso. Se é algo que eu, o Uchi, não posso obter, então é melhor que Long Shen nem pense em obtê-lo. Uchi rangeu os dentes enquanto olhava para Little Snow, que ainda o encarava. A fúria explodiu dentro dele e ele jogou fora o chicote, sacando uma espada. No momento em que ergueu a espada, de repente sentiu uma intenção assassina arrepiante, uma vontade que parecia vir diretamente de um deus da morte, e uma lâmina de osso assassina o atingiu. Capítulo 221 Grupo de luta contra os aplicadores da lei. No instante em que Long Shen chegou a esta estação de aplicação da lei, ele viu Little Snow em seus últimos suspiros. Sua fúria imediatamente explodiu, e sua intenção de matar quase o fez entrar em combustão. Uchi estava realmente planejando matar Little Snow. A intenção de matar de Long Shen tornou-se praticamente sólida e ele avançou, sua lâmina de osso cortando o Uchi. Uchi nunca imaginou que estranhos apareceriam em sua estação. Forasteiros não eram permitidos nas delegacias de aplicação da lei. A intenção de matar praticamente sólida de Long Shen imediatamente o prendeu no lugar. Uchi ficou alarmado e levantou sua espada apressadamente. Bang! A lâmina de osso colidiu fortemente com a espada. Uma força violenta irrompeu como um vulcão. Uchi foi imediatamente forçado a recuar por aquela força aterrorizante. Só então ele teve a chance de ver quem era. Long Shen, que descarado! Você ousa se intrometer na delegacia de aplicação da lei. Uchi ficou primeiro chocado, mas depois ficou encantado ao ver Long Shen. Como as regras do mosteiro não permitiam que os discípulos invadissem as delegacias de aplicação da lei, Long Shen havia violado as regras. A chegada de Long Shen também chocou os outros dois agentes da lei. Eles nunca pensaram que Long Shen viria procurá-los. Todos eles sabiam que este lobo da neve da chama escarlate era a montaria de Long Shen, e foi por isso que o trouxeram de volta secretamente. Vendo Long Shen chegar, os outros dois bufaram friamente e atacaram Long Shen, querendo capturar Long Shen silenciosamente. Mas os dois tinham acabado de avançar quando um homem gigante quebrou um enorme porrete neles. Seus desgraçados, fodam-se! Aquele porrete trouxe consigo um forte vendaval, e o espaço tremeu a ponto de ser difícil respirar. Os dois ficaram horrorizados e rapidamente levantaram suas armas. Mas ambas as armas se despedaçaram na frente daquele clube, e ambos dispararam dezenas de metros antes de conseguirem se estabilizar novamente.
Os dois olharam para aquela pessoa com horror. Essa pessoa era Wilde. Vendo quão miserável era a condição de Little Snow, os olhos de Wilde ficaram vermelhos. Ele agora quebrou seu clube em Uti. Uti também ficou indescritivelmente chocado. Ele não sentiu nenhuma aura do corpo de Wilde, mas seu poder era aterrorizante. Uti não ousou ser nem um pouco descuidado. Toda a sua aura explodiu. Sua base de cultivo de transformação de tendão de pico no meio foi levada ao máximo quando ele cortou sua espada em Wilde. Faíscas voaram quando suas duas armas colidiram. A espada de Uti não era uma arma comum e não quebrou. Mas ele mesmo foi incapaz de resistir ao poder feroz de Wilde e foi forçado a recuar vários passos, sentindo seu braço ficar um pouco dormente. Que força terrível! Uti ficou muito alarmado. Wilde não parou nem um pouco depois desse ataque e ferozmente esmagou seu porrete contra ele novamente. Quanto aos outros dois aplicadores da lei, só agora eles se recuperaram do choque. Tirando suas correntes de aplicação da lei, eles atacaram Long Shen. Long Shen estava olhando para Little Snow. Neste momento, Little Snow abriu os olhos. Embora ele fosse incapaz de mover seu corpo, seus olhos estavam cheios de calor. Aquele olhar fez o coração de Long Shen sangrar. Até a lâmina de osso em sua mão estava tremendo. Uma enorme intenção de matar estava atacando dentro dele. Esses dois aplicadores da lei estavam prestes a alcançá-lo quando centenas de pessoas de repente correram. Guo Ren imediatamente viu o estado de Little Snow, assim como Long Shen, que estava prestes a enlouquecer. Sua fúria aumentou com o quão perversos e odiosos esses bastardos eram e ele gritou: Irmãos, ataquem! Espancar esses bastardos até a morte. Vendo esta cena, até mesmo a intenção de matar de Tangvan e Ezequiel disparou. Cobrar! Mate esses bastardos desumanos! Foda-se esses policiais corruptos! Eles realmente merecem a morte. Esse tipo de lixo pode ser aplicador da lei. O mosteiro realmente ficou cego. Vamos limpar o mosteiro nós mesmos. Vendo esta cena, como eles poderiam não entender o que estava acontecendo? Que tipo de figura heróica era Long Shen? Vendo seu corpo tremendo de raiva, todos podiam ver quanta dor ele sentia ao ver Little Snow assim. Este grupo de aplicadores da lei realmente eram degenerados. E assim a fúria de todos foi imediatamente acessa. Originalmente, todos estavam apenas com disposição para uma boa luta. Mas agora eles queriam destruir esses bastardos. Todos eles sacaram suas armas e atacaram os dois agentes da lei. Aqueles dois aplicadores da lei empalidecerão. Para 5 discípulos principais acusá-los imediatamente, eles ficaram chocados e com raiva. Que nervo! Você está planejando se rebelar. Foda-se sua mãe. O personagem de Luke era o mais franco e ele os amaldiçoou diretamente. Sua equipe assumiu a vanguarda em esmagar aquele aplicador da lei. Seguindo Luke, o resto deles também não esperou, cumprimentando-os com suas armas. Uma razão pela qual eles atacaram tão ferozmente foi por causa de seu ódio extremo por esses bastardos, mas a outra razão era que eles sabiam que seus irmãos aprendizes seniors eram especialistas poderosos no reino da transformação de tendão intermediário. Se eles não atacassem com toda a sua força,
eles seriam os únicos a perder. Long Shen, vá cuidar de Little Snow. Tangvanher viu que o corpo de Long Shen estava tremendo de raiva incontrolável, mas primeiro ele deveria ir salvar Little Snow. Depois de dar a ele esse lembrete, Tangvanher convocou uma lâmina de vento em sua mão e se juntou à luta. O povo da Aliança Céu-Terra estava todo enlouquecido sitiando aqueles dois aplicadores da lei. Apesar de estarem no meio do reino da transformação do tendão, eles não estavam preparados para lidar com tantas pessoas e seus movimentos eram uma bagunça. Do outro lado estava Wild quebrando seu clube como um louco. Seus ataques malucos contra o tio fizeram recuar constantemente. A multidão de pessoas por trás da Revanars Alliance também chegou neste momento. Vendo essa cena de batalha caótica, todos ficaram estupefatos. Wild era especialmente louco, como uma espécie de deus bárbaro. Seu clube era imparável e ele não era inferior ao Uchi. Essa foi a primeira vez que qualquer um deles viu como Wild era aterrorizante. Sem a menor aura, ele poderia lutar apenas com seu poderoso corpo físico. Guiyang, que acabara de chegar, não pôde deixar de suspirar ao ver o quão poderoso Wild era. Desde que começou a cultivar, ele sempre foi incomparável em termos de força bruta. Mas agora a força praticamente divina de Wild o levou a perceber o que significava que uma colina não poderia ser comparada a uma grande montanha. O anterior tinha sido apenas um sapo no fundo de um poço. Uchi era um líder de esquadrão entre os aplicadores da lei, e sua base de cultivo era de primeira linha entre eles no auge do reino da transformação do tendão intermediário. Sua força de combate era inigualável, mas ele foi repetidamente forçado a recuar puramente pela força bruta. Isso realmente foi chocante. Enquanto os outros lutavam, Long Shen respirou fundo algumas vezes. Ele se forçou a se acalmar e correu apressadamente para Little Snow. Little Snow, não tenha medo, eu estou aqui. Não vou deixar você sofrer mais. Long Shen não pôde deixar de sentir uma dor incomparável. Little Snow estava coberto de feridas. Olhar para aquelas cicatrizes era ainda mais doloroso do que se ele estivesse sendo chicoteado. Little Snow chamou baixinho, querendo expressar algo. Mas ele não tinha tanta energia. Aqui, engula isso. Long Shen tirou uma pérola de seu anel espacial. Esse foi o presente que o especialista do mundo espiritual deixou para ele. A pérola continha uma grande quantidade de essência vital. Anteriormente, quando Wild havia sido torturado a ponto de ter apenas um único fôlego e estava à beira da morte, foi essa pérola que o puxou de volta das mãos do Grim Reaper. Desta vez, embora Little Snow estivesse coberto de ferimentos, sua vida não estava realmente em perigo. Ele simplesmente perdeu muito sangue e energia e, portanto, ficou temporariamente extremamente fraco. Tais feridas poderiam ser curadas lentamente por meios normais. Mas Long Shen mal podia esperar por isso. Para Little Snow, ele mais uma vez tirou este precioso tesouro. Ele tirou diretamente uma gota daquela preciosa essência de vida divina da pérola. Essa pérola imediatamente encolheu. Aqui, Little Snow, engula isso. Ao ouvir a voz de Long Shen, Little Snow lamentavelmente fez o possível para abrir a boca, mas não conseguiu. Long Shen não teve escolha a não ser abrir a boca e colocar aquela gota de essência vital em sua boca.
Só depois de sentir que a gota de essência vital nutria o corpo de Little Snow é que ele relaxou. Esfregando suavemente a cabeça de Little Snow, ele consolou: durma. Não teremos que nos separar novamente. Long Shen usou sua força espiritual para colocar Little Snow para dormir. O principal era que Little Snow estava muito fraco agora. Ver Long Shen o fez relaxar imediatamente, e então ele facilmente entrou em um sono profundo. Long Shen olhou em volta e viu Yuzifeng no meio da multidão. Depois da luta pelo profundo fruto espiritual, ele nunca mais teve nenhuma interação com ele. Embora não fossem amigos, também não podiam ser considerados inimigos. Irmão Yu, me ajude. Chame alguns de seu pessoal para proteger este pequeno companheiro por enquanto, perguntou Long Shen. Yuzifeng ficou surpreso, mas acenou com a cabeça: não se preocupe, irmão Long, com certeza vou protegê-lo adequadamente. Yuzifeng não esperava que Long Shen tivesse tanta confiança nele que colocaria sua montaria temporariamente sob seus cuidados. Ele imediatamente acenou para as pessoas atrás dele e cerca de 50 pessoas saíram e formaram um anel protetor ao redor de Little Snow. Enquanto Long Shen curava as feridas de Little Snow, a luta atingiu seu clímax. Sendo cercados e atacados por todos, aqueles aplicadores da lei já estavam completamente enfurecidos. Enfrentando aquelas pessoas que nem pareciam ter medo da morte, ambos também começaram a usar alguns ataques implacáveis. Muitas pessoas foram forçadas a recuar, tossindo sangue. A diferença entre eles era difícil de compensar. Os discípulos comuns tinham acabado de entrar no reino da transformação do tendão e não podiam nem contar como tendo alcançado o primeiro estágio celestial. Eles eram muito mais fracos do que seus irmãos aprendizes seniors da transformação do tendão. Além dos discípulos centrais que mal conseguiam enfrentá-los, o resto deles seria imediatamente enviado voando assim que colidissem com suas correntes. Essa era a diferença entre os dois partidos. Se vocês ainda não aprenderam a apreciar nossa bondade, não nos culpem por ser implacáveis. Poderíamos facilmente matar todos vocês, um por um. Você deve saber que violou as regras do mosteiro. Mesmo que matemos todos vocês, não receberemos nenhuma punição, enfureceu-se um dos agentes da lei. Foda-se suas regras. Cala a boca, não queremos sua porcaria. Seus bastardos podem ir para o inferno. Embora ocasionalmente alguns deles fossem forçados a recuar devido aos ferimentos, nenhum deles recuou. Todos eles continuaram atacando ferozmente. Os ferimentos de seus companheiros não os causaram medo, mas provocaram ainda mais seu espírito de luta. Os observadores também sentiram o sangue ferver. O que eram companheiros? O que eram irmãos? O que significou para você dar as costas para os outros? Todos eles finalmente entenderam por que Long Shen havia decidido matar aqueles traidores, porque ele não permitiria nenhuma traição. Uma luta tão feroz onde seus companheiros não tinham medo da morte fez com que todos se sentissem comovidos. Apenas a convicção absoluta poderia levar a uma força de combate tão terrível. Agora que Little Snow estava cuidadosamente guardado, Long Shen acenou para Yuzifeng em agradecimento. Dessa forma, ele poderia lutar à vontade. Sua lâmina de osso apareceu em suas mãos mais uma vez. Ele viu que o Wild ainda estava lutando ferozmente.
Não parecia que ele poderia derrotar o Uchi, mas no momento ele não corria perigo. Mas a outra batalha foi extremamente intensa, com pessoas sendo feridas e saindo voando, incapazes de continuar. Os olhos de Long Shen ficaram vermelhos. Aqueles eram seus irmãos. Ele avançou contra um daqueles aplicadores da lei, sua lâmina de osso cortando sua cabeça.